Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui já ao vivo, iniciando a nossa live aqui hoje na página da Sociedade Beneficente Espírita. Essa casa é tão querida, essa casa em que em alguns momentos eu tive a oportunidade de estar presencialmente. Estou com saudade de todos os amigos. E enquanto a gente está nesse processo de pandemia, a gente vai se adaptando às tecnologias, né? Então, a gente hoje foi convidado pela nossa amiga Edilane para estar fazendo o estudo aqui na noite e, consequentemente, falaremos sobre um tema interessante que há alguns dias eu abordei numa live lá do Grupo Espírita Jesus e Maria, e que pelo feedback, pelo retorno dos irmãos que participaram, eu achei interessante trazer também para o nosso estudo de hoje. Então, é isso que eu fiz. Nós vamos falar sobre os laços de amizade. E por falar em amizade, nós temos aqui a nossa a primeira pessoa que chegou para a nossa live hoje, a Maria Alice, nossa amiga. Quanta saudade, Alice. Tudo bem com você? Saudades dos nossos abraços, dos nossos bate-papos, das nossas risadas. Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser, né? Lorena, muito boa noite, Lorena. Tudo bem com você? Quanto tempo, querida Lília? Enir, olá, Enir, tudo bem? Edilane, muito obrigada, Edilane, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse um pouquinho antes, enquanto a gente não tem a oportunidade de estar presencialmente juntos, a gente vai se adaptando. E a tecnologia tem sido a melhor ou uma das melhores alternativas para isso, não é? Enquanto a gente aproveita esses 2 minutinhos ainda antes de iniciar, esperar o pessoal chegar, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da noite, que é os laços de amizade. Em tempos de distanciamento, em tempos de dificuldade que a gente vem passando na atualidade, muitos dos nossos pilares têm sido baseados nos nossos amigos, né? Então, é importante a gente lembrar sempre de que há um elo que faz com que nós estejamos sempre ligados, e isso não é baseado apenas em questões materiais, né? Então, por que que nós temos a necessidade de passar por isso tudo? E por que que as nossas amizades se fortalecem ou simplesmente elas deixam de se manter nesse momento de dificuldade? Aquelas amizades verdadeiras, podem ter certeza que elas estão sendo o pilar para nós. As que não são, muitas vezes, elas se desfarelam com o tempo porque não nos fazem bem. Às vezes nos trazem até outros problemas, não é? Mas nós temos sempre os nossos amigos. Os amigos presentes no mundo material, no plano físico, e os nossos amigos espirituais, não é? Então, para a gente iniciar, boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Nós vamos fazer uma leitura desse livrinho, Agenda Cristã, tá? Livrinho de mensagens de bolso, do Espírito André Luiz, com psicografia do nosso Chico Xavier, tá? E a mensagem de hoje é razoável pensar isto. Esse é o título da mensagem. Diz o seguinte: a paciência é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é agradáveis. É um substancial para os seus entendimentos de vez. A tolerância não é sabor vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é o sustento da sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Belíssima mensagem, que inclusive está diretamente relacionada com algumas coisas que nós vamos mencionar na noite de hoje. Então, antes de fazer a nossa prece, eu queria que vocês colocassem aí para mim se vocês estão me escutando bem, tá bom? Agora a gente vai aproveitar esse momento para elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por a oportunidade desse momento de estarmos juntos em estudo, ok? Senhor Jesus, querido Mestre, amado irmão, aqui estamos, Senhor, reunidos através desta ferramenta magnífica que Tu nos deste para que pudéssemos enfrentar este momento de tormenta. Que nesse momento, Senhor, nós possamos abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, para compreender a mensagem que será passada na noite de hoje, através do nosso estudo, através das mensagens que foram norteadas pela doutrina consoladora, que possamos, Senhor, compreendê-la, refletir acerca dela, para que, enfim, consigamos colocar em prática tudo aquilo de que necessitamos para nos melhorar, para nos aperfeiçoar moralmente. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade, nós então pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, obrigado, Eni. Estão me ouvindo bem, né? Então, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo da noite, reforçando o nosso tema de hoje, que é o tema ser amigo. Aliás, desculpa, que é o tema os laços de amizade. Ser amigo é o nome da música que eu vou passar no finalzinho para vocês, né? Os laços de amizade, né? E aí, para a gente compreender de uma forma um pouco mais ampla, sem inicialmente trabalhar com as questões da doutrina, eu vou passar para vocês algumas citações de poetas, de escritores ou de filósofos, falando exatamente sobre essa questão da amizade, tá? Uma delas é de um autor brasileiro, bastante conhecido, poeta, chamado Mário Quintana. Ele diz que a amizade é um amor que nunca morre.
interessante, desde o início, a gente salientar, a gente reforçar exatamente a ideia da relação entre amizade e amor. E segundo Mário Quintana, esses dois elementos são um só, porque não há amizade sem amor, e não há amor sem amizade. Então, acaba se tornando um casamento perfeito. E quando isso acontece, isso ninguém mais tira. Por isso, segundo o próprio Quintana, a amizade é um amor que nunca morre, né? Então é muito interessante a gente refletir inicialmente sobre esse prisma, essa perspectiva. Agora, outro autor brasileiro, também poeta, também bastante conhecido, ele entra no mérito, embora ele não fosse espírita, muito pelo contrário, ele veio de uma família super católica, estudou em colégios católicos. Ele tem uma frase muito marcante e que a gente consegue compreender muito à luz do nosso conhecimento voltado para a doutrina espírita. Vinícius de Moraes. Esse autor disse o seguinte: a gente não faz amigos, reconhece-os. É interessante quando a gente fala sobre reconhecer os nossos amigos, uma vez que a gente tem consciência de que essa não é a nossa única vida, não é a nossa primeira, não será a nossa última vida, né? E aí, a partir desse momento, a gente percebe também que essas questões envolvendo a amizade, envolvendo as relações de afeto entre pessoas, elas estão diretamente relacionadas ao nosso passado também, não é? Então, quantas vezes a gente já não passou por alguém na rua e aí aquela pessoa chamou atenção, poxa, aquela pessoa não me é estranha. E aí, em determinado momento, você é apresentado por um amigo em comum àquela pessoa. E aí você fala, poxa, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Você não lembra de mim de lugar nenhum, não? A pessoa fala a mesma coisa. Você também não é estranha. Mas tá falhando para vocês também, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo bem ou não? Porque pode ser só da internet da minha mãe. Não sei. Podem ir me atualizando aí, tá? Então, a gente vai falando sobre o seguinte. A questão da amizade, ela é notoriamente baseada em ações e em encontros e reencontros, tá? Do passado e, obviamente, do presente. Então, essa frase de Vinícius de Moraes, ela é muito marcante, tá? A gente não faz amigos, reconhece-os. E aí, agora a gente sai um pouquinho da contemporaneidade, né? Falamos do Mário Quintana e falamos do Vinícius de Moraes. E aí a gente vai lá para um período bem longínquo, no século I antes de Cristo, com o filósofo chamado Marco Túlio Cícero, que dizia o seguinte: quem retira a amizade da vida elimina o sol do mundo, tá? Então, quem retira a amizade da sua vida elimina o sol do mundo. Essa passagem é muito profunda, né? Imaginem só, você abrir mão da amizade de um grupo, né? De ser amigo de alguém, é a mesma coisa do que você fechar a cortina das luzes para si mesmo. Ou seja, eliminar
o sol do seu próprio mundo. Isso significa dizer que todos nós precisamos mutuamente uns dos outros. Como nós vamos evoluir se nós estivermos sozinhos na batalha do caminho, não é? E as amizades são os nossos portos seguros, né? Uma vez que, quando eu caio, sempre estará ali o meu amigo para me levantar. Mas quando ele cair, eu também estarei junto. Então não vamos eliminar os sóis dos nossos mundos. Vamos nos abrir para as verdadeiras amizades. E a gente começa a se abrir, a se abrir para as verdadeiras amizades a partir do momento que a gente busca ser verdadeiro para com o outro, tá? Ser companheiro, ser solidário, ser caridoso, tá? Ser amparar os irmãos nos seus momentos de dificuldade, tá? Façamos esse exercício gradativo de mudança para que a gente possa compreender a essência verdadeira do valor das amizades, não é? E aí, agora sim, nós chegamos em Jesus, não é? Nós temos uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos de 13 a 15, tá? E nessa passagem, nós temos o seguinte: não há maior amor, diz Jesus, não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai tenho-vos dado a conhecer. Olha só que interessante. A partir do momento em que Jesus, né, o nosso modelo e guia, nos esclarece que não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos, obviamente ele está usando uma metáfora, assim como ele usou em todas as suas passagens, para nos mostrar a necessidade de nós sermos verdadeiros, autênticos uns para com os outros. E só se é autêntico, verdadeiro, correto e segue os princípios basilares do Evangelho do Mestre Jesus, se nós seguirmos o que ele nos propôs. Amai-vos como eu vos amei. Então, esse evangelho, ou melhor, essa passagem do evangelho, ela nos leva à reflexão à medida que ele nos mostra que um não é melhor do que o outro e nunca deve ser. Por isso ele diz: eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque tudo que o meu Pai me ensinou, eu tenho dado a conhecer a todos vocês. Olha só, isso é o verdadeiro amor na prática, não é? Isso é o doar a própria vida pelo seu amigo. É amá-lo sempre com base naquilo que Deus nos ensinou. Ah, Renan, mas a gente ainda é muito imperfeito, a gente ainda tem muitas dificuldades de enfrentar as mazelas da carne, e muitas vezes a gente
obviamente acaba tropeçando no meio do caminho. Certamente. Mas é muito importante que a partir deste momento, já que nós somos espíritas, já que nós acreditamos que estamos em constante evolução, é fundamental que a gente passe a se esforçar para minimizar essas dificuldades, mesmo diante de muitos problemas. Vai ser difícil, vamos sucumbir muitas vezes, mas é preciso. Por quê? Porque assim o caminho vai se tornando mais fortalecido, tá? E nada melhor do que a presença dos nossos verdadeiros amigos, ou seja, dos verdadeiros exemplos, daqueles que vão se tornar baluartes da nossa evolução, não é? Assim como nós, obviamente, que somos os principais responsáveis por isso, não é? Aristóteles, Aristóteles lá na Antiguidade Clássica, tá? Na Grécia Antiga, ele disse o seguinte: a verdadeira amizade é aquela que tem por base a virtude. Ela é estável porque se baseia sobre o bem e é característica dos homens bons. Olha só, ele está atrelando a expressão e a noção de verdadeira amizade a uma virtude. E segundo ele próprio, o que é a virtude? É exatamente essa disposição adquirida para fazer o bem. Ou seja, nós precisamos, inicialmente, para ser amigo de alguém, nós precisamos estar dispostos a sempre colaborar com aquela pessoa baseada na prática do bem, do amor ao próximo, da caridade, tá? E essa é a verdadeira virtude, tá? É a verdadeira amizade que Aristóteles nos orienta. Nesse livrinho aqui, que é um livro maravilhoso, O Consolador, tá? Que é um livro de perguntas e respostas de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Nós temos uma pergunta na questão de número 174. E essa pergunta diz o seguinte: poderemos obter uma definição da amizade? E aí, a resposta básica é a seguinte: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Olha que coisa interessante. A questão feita tinha como base entender uma definição básica para a palavra amizade. E aí, a resposta já se inicia falando sobre a necessidade de uma gradação dos sentimentos humanos. A gente vive com os nossos sentimentos sempre muito à flor da pele. E isso vai gradativamente se aprimorando, né? Por isso que nós não somos hoje o que nós fomos ontem. E amanhã tampouco seremos o que somos hoje, em relação às nossas emoções, em relação aos nossos sentimentos, tá? Porém, ele diz que a amizade sincera, com base nessa gradação dos sentimentos, ela é o oásis do repouso para cada um de nós que estamos na jornada da vida.
na jornada de aperfeiçoamento moral. Ou seja, diante de tantas atribulações, nós precisamos ter um local de repouso, né, para aliviar a tensão, aliviar as nossas preocupações. E esse lugar, muitas vezes, se encontra no ombro amigo, não é? Ele diz ainda: quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus. Olha que coisa forte e rica, né? Quem sabe ser amigo verdadeiro é emissário da ventura e da paz e se alista para ser um discípulo de Jesus. Ou seja, todos temos o nosso, na lista dos seus discípulos, no caderninho dos discípulos, o nosso nome. Todos nós somos discípulos do Mestre. Agora, através dos nossos laços de amizade, de companheirismo, de amor ao próximo, de benfeitoria em relação aos nossos amigos e também aos inimigos, certamente nós estamos nos consolidando como tais, né? Como discípulos. Assim é a nossa evolução, assim é o nosso objetivo, né? Ele diz: ter amizade é ter o coração que ama e esclarece, que compreende e que perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. É por isso que a gente tem que sempre ter como referência, como base, os ensinamentos dele, né? O que seria de nós se nós não tivéssemos a doutrina consoladora do Mestre, a doutrina espírita, que nos esclarecesse todos esses fatores voltados para os seus ensinamentos à luz da imortalidade da alma, não é? Nós não compreenderíamos essa verdadeira fortaleza que nós podemos ser para alguém e aquela pessoa também ser uma fortaleza para nós nos nossos momentos de dificuldade. Eu me recordo que a gente não precisa de muito para ser amigo de alguém. Quantas pessoas estão passando por problemas de ansiedade, de depressão? Quantas pessoas estão se suicidando? Hoje, em especial, a gente pode citar esse movimento do Setembro Amarelo, que é de combate aos casos de suicídio no mundo, né? No Brasil em especial, porque a gente tem muitos casos de suicídio ainda. Olha a nossa responsabilidade diante desses fatores. Quantas pessoas estão passando por esses momentos esperando só uma palavra nossa de carinho ou um abraço? Tá certo, nós estamos em momentos de pandemia, nós não podemos abraçar hoje, mas nós podemos consolar as pessoas com um abraço virtual, ou então conversar pelo telefone. Nós podemos fazer isso, não é? A nossa responsabilidade está aí, e a doutrina espírita nos esclarece isso, não é? Então é importante que a gente lembre disso a todos os momentos, tá? E para reforçar esses ensinamentos, essas ideias que Jesus nos trouxe através dos seus exemplos, Joana de Ângeles, no livro Momento de Esperança, psicografado por Divaldo Franco, Joana diz o seguinte: a amizade é o sentimento que une as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. Olha só, através dos elos de amizade, nós estamos unindo-nos às almas, né? Lembrando que lá no Livro dos Espíritos, alma
é definida como um espírito encarnado. Ou seja, o processo da amizade, ele advém de longo prazo, tá? Mas ele está se consolidando nesse momento como forma de oportunidade para que a gente consiga estreitar esses laços e nos tornarmos homens de bem, né? A amizade suave, ou melhor, é a suave expressão do ser humano, que necessita intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal, né? Isso, palavras de Joana de Ângeles. Inspiradora de coragem e de abnegação, a amizade enfloresce as almas. É linda essa metáfora também, né? A amizade enfloresce as almas. Pensem no momento em um jardim repleto de flores. E pensem num local em que haja um desleixo em relação à natureza, né? A amizade certamente está relacionada ao jardim de flores. E quando nós nos opomos à amizade, quando nós nos fechamos para o bem, para servir ao próximo, nós estamos nos ligando ao que pode ser um jardim, mas que no momento está abandonado, não é? Em todo lugar abandonado, em todo terreno abandonado, algo fértil pode surgir, inclusive dentro de nós. Então vamos abrir os nossos corações para que floresçam as amizades, para que floresçam os sentimentos e as emoções positivas e que, consequentemente, a gente consiga transpor isso para os outros em gesto de amor e em gesto de amizade, né? Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas na terra da alma. Isso é interessante, é aquele processo gradativo que a gente mencionou anteriormente, né? Nasce de uma expressão de simpatia. Espíritos simpáticos, né? Começam a interagir entre si. Depois, essa simpatia vai se consolidando, vai se formando raízes, tá? Através de emoções, de afeto, tá? E se consolida através das raízes depois de muito regadas, né? Então não basta você encontrar alguém em determinado momento, essa pessoa te ajudar em alguma situação e depois você deixar essa pessoa para lá e lá no futuro, quando aquela pessoa precisar de você, você é simplesmente desdenhar do que ela fez. Isso não é ser amigo, você não fincou as raízes da amizade em terreno fértil, né? No livro Jesus e Vida, também de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, uma das lições, ela tem como título Amizade e Terapia. Olha só pelo nome a gente já consegue perceber a profundidade e a riqueza dessa nomenclatura e desse capítulo, né? Amizade, terapia. Ou seja, a amizade sincera funcionando como elemento para auxiliar as mazelas do corpo e da alma. As dificuldades pelas quais nós passamos, nós enfrentamos no corpo físico e também na questão psicológica e espiritual, né? Então, a Joana, ela é muito perfeita quando ela faz a análise da amizade, correlacionando a algo que pode ser benéfico para a nossa saúde. Ela diz o seguinte: a amizade sincera oferece a segurança emocional que propicia a alegria de viver,
por estimular neurotransmissores a produzir mais dopamina, que é a substância responsável pela alegria, pela felicidade, né? Então, cientificamente falando, você ser sinceramente amigo ou doar-se de forma sincera para o outro, você está estimulando naquela pessoa os neurotransmissores que acabam produzindo essa substância, tá? A dopamina, e que faz com que aquela pessoa se sinta mais alegre, mais feliz naquele momento e, consequentemente, sinta menos dor, sinta menos dificuldade, tá? Para superar uma situação adversa, tá? A Joana diz que a amizade prolonga a nossa existência física e embeleza as emoções. Prolonga a nossa existência física porque nos possibilita estar sempre vibrando positivamente, tá? Quando você está entre amigos verdadeiros e você transforma aquele momento em um momento positivo, você está vibrando positivamente, atraindo energias positivas para si e para aquele grupo e também emanando vibrações positivas para o mundo, né? Então, a amizade prolonga a nossa existência física porque nós somos compostos, o nosso organismo é composto em grande parte, na sua essência, de água. E água é condutora de energia. Então, a partir do momento que você vibra positivamente, tem energias positivas sendo produzidas a partir das suas ações, você está trazendo benefício para si, para o corpo físico e também para a sua alma. Obviamente, aqueles com os quais você se relaciona também vão sentir a mesma coisa. Por isso, segundo a Joana, amigos são bênçãos que devem ser cultivadas em nosso caminho com carinho, com respeito e com consideração, tá? Agora, é importante a gente destacar que isso deve ser uma constante, tá, pessoal? Não é hoje ter uma atitude positiva para com alguém e amanhã você mudar completamente, né? Você deve se esforçar sempre para ser o melhor que você conseguir. Eu não estou dizendo que você precisa sair de um momento de dificuldade, tornar-se simpático, cumprimentar todo mundo, feliz, todo mundo se tornou seu amigo. Óbvio que não. Nós precisamos entender casos e casos, contextos e contextos. Porém, a situação que envolve a nossa vida atual requer esforço constante, tá? Então, vamos buscar essa manutenção desse esforço para que a gente possa não desvirtuar do caminho novamente, né? O caminho é longo e árduo. Aí, às vezes, aparece um atalho, eu acho que por aquele atalho o meu caminho vai se tornar mais rápido, mas nem sempre o atalho é positivo, né? Então, quando os enfermos, segundo Joana de Ângeles, quando os enfermos recebem atenção e amizade, os seus neurônios produzem endorfinas que lhes atenuam tanto as dores físicas quanto as dores emocionais, facultando-lhes formosos períodos de sobrevida. É interessante isso para a gente também entender a nossa responsabilidade perante as pessoas que a gente nem conhece, tá? Quantas vezes a gente se propõe, por exemplo, a visitar um hospital? Hoje, obviamente, gente, a gente está falando de um momento atípico do nosso país, do nosso planeta,
que é um momento de pandemia. Obviamente que essas situações todas têm que ser consideradas, mas em quantas oportunidades nós nos propusemos a fazer visitas em asilos, em hospitais? Quantas vezes nós nos propusemos a fazer o bem ao outro sem mesmo querer saber o que vai ser feito daquele bem? Ou seja, fazer o bem por fazer, não é? Os enfermos, por exemplo, eles se sentem muito melhores, muito mais acolhidos, e, obviamente, a situação em que eles se encontram vai ser atenuada. Aí você vai me perguntar assim, mas Renan, nós estamos, todos os que estão doentes em hospitais, todos os que estão internados em asilos, em orfanatos, mesmo no momento de pandemia, eles continuam doentes, eles continuam internados. O que que nós podemos fazer hoje se nós não podemos nos doar presencialmente? Não é? Já ficou comprovado por estudos científicos feitos na Universidade de acho que é Harvard, nos Estados Unidos. Eu não me recordo se é essa universidade, mas é nos Estados Unidos. Cientistas fizeram pesquisas com pessoas com doenças terminais, tá? E algumas delas autorizaram, outras não autorizaram para receberem orações, tá? Ficou comprovado, cientificamente falando, que durante um período de tempo em que aquelas pessoas com doença terminal receberam diferentes orações vindas de diferentes pessoas e de diferentes lugares, aquelas pessoas tiveram uma evolução da doença muito mais curta do que as outras pessoas que simplesmente não quiseram, tá? A doença evoluiu de forma mais rápida, tá? Ou seja, o que a gente pode fazer hoje como gesto de amizade, inclusive para aqueles que nós não conhecemos? Orar, a prece, vibrar em pensamentos positivos por eles, vibrar pelo nosso planeta, vibrar pelos nossos políticos, não é? Isso sim é um gesto de amizade, isso sim está contemplado no conceito da Joana de Ângeles de amizade e terapia, não é? Então, olha só o que acontece quando a gente vibra positivamente e, obviamente, essa energia chega até essas pessoas. Quando os enfermos recebem atenção e amizade, os seus neurônios produzem endorfinas que lhes atenuam tanto as dores físicas quanto as dores emocionais, facultando-lhes formosos períodos de sobrevida. Né? Então, nós podemos fazer isso por todos. Né? Podemos fazer, está ao nosso alcance. Hoje a gente não pode visitar presencialmente, mas a gente pode orar, não é? Continuando. Diz Joana, ser amigo, doando-te quanto possas e mantendo conversas salutares, joviais, para desfrutares no futuro de um bem-estar, né? Então, as desavenças entre amigos ocorrem perfeitamente, mas que elas sejam revistas de forma saudável, né? Porque nem todos pensam da mesma maneira, mas ao sentar, conversar e tentar resolver a solução, que sejam conversas saudáveis, sejam situações menos tensas, menos difíceis, para que a gente não deixe o nosso orgulho, o nosso egoísmo falar mais alto do que o nosso sentimento para com o próximo. Assim também para com os desconhecidos, tá? Sejamos sempre abertos a ouvir e a ajudar, inclusive aqueles que nós não conhecemos, tá?
A amizade que produz bem-estar e autorrealização é o processo terapêutico para uma reencarnação exitosa. Olha só que importante isso, tá? Quando nós nos propomos a ser amigos e nós atingimos o ponto principal, que é a autorrealização e o bem-estar, nós estamos num processo muito favorável frente ao êxito da nossa reencarnação, tá? Dentre muitos processos, esse é um processo que está caminhando de forma exitosa, tá? Então é importante que a gente discuta e que a gente reflita sobre isso, tá? Voltando para o livro Momentos de Esperança, a Joana de Ângeles diz o seguinte: a amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões nos dá até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior, que é a meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. Então, Jesus não queria saber se Pedro tinha tal característica, se Tiago tinha outra, né? Se Judas tinha outra. Jesus não queria saber. Jesus simplesmente queria tê-los consigo para uma jornada difícil e para uma jornada trabalhosa, né? Sozinho, ele precisava de amigos. Sozinho, ele não alcançaria aquilo que ele se propôs, né? Ele precisava, através do exemplo, mostrando que junto com outras pessoas é que conseguiria. Olha só, simplesmente essa relação já nos dá um grande exemplo, né? Nós precisamos dos outros constantemente para que a gente possa evoluir, para que a gente possa nos melhorar, tá? Em sua grandeza, Jesus não abdicou de dois sublimes recursos: oração a todo momento, né? Nós temos aí vários exemplos, o Sermão da Montanha, né? O próprio Gandhi disse que se todas as obras literárias fossem perdidas e mantivesse-se só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Então, você tem ali a importância dos exemplos, dos ensinamentos baseados nas orações, no Evangelho de Jesus, né? E o segundo recurso é a amizade, tá? As amizades sinceras aquecem o coração e reduzem as carências e as fragilidades. É importante aprender a partilhar as próprias dificuldades e sonhos com algumas pessoas de confiança. Esse processo de narrar os conflitos íntimos a Deus e ao próximo faculta o autoconhecimento. Quando a gente se abre para o outro também, muitas vezes a gente aprende com ele, né? E esse aprendizado nos leva a também se conhecer, porque a gente tira muitas vezes aquele véu da ignorância. O outro nos facilita isso. Não é assim que a doutrina espírita faz com a gente? Não é assim que nós aprendemos dia a dia com nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, colegas de trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos? É assim a todo momento. Um aprende com o outro, até nos erros do outro, né? Porque o outro erra. Todos criticam ele pelo erro, mas depois, certamente, muitos que o criticaram vão parar para pensar e vão falar: poxa, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo. Olha aí a amizade, a relação de amizade facultando o autoconhecimento, não é? É a gente se colocar no lugar do outro. É a gente buscar aprimorar, mais uma vez, outro ensinamento de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo,
né? Fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito, né? Assim, ante os seus testemunhos diários, ligue-se a Deus e aos seus amigos. Trata-se de uma valiosa estratégia para que vença a si mesmo e caminhe firme em direção ao alto. E aqui eu queria fazer um destaque, tá? Nós devemos ser amigos uns dos outros, nós devemos amar aqueles que, inclusive, nós não conhecemos, e já falamos sobre como podemos fazer isso, né? Mostrar a amizade através do amor ao próximo, através da oração. Agora, e o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Será que a gente deve demonstrar esse amor, esse verdadeiro amor pelo nosso planeta, assim como nós devemos mostrar para os nossos verdadeiros amigos, relembrando o que foi dito lá pelo Mário Quintana, que a amizade é um amor que nunca morre? Quantas vezes nós nos pegamos colocando fogo nas matas? Atualmente a gente tem visto muito isso. Quantas vezes nós nos pegamos maltratando os animais, poluindo os rios, os mares, né? Acabando com a nossa fauna, com a nossa flora, e muitas vezes de forma imperceptível. Nós nem percebemos o mal que nós causamos ao planeta, né? A gente depois reclama que está chovendo muito, está chovendo torrencialmente, ou que está fazendo muito calor, estamos numa seca muito rigorosa, não é? Tudo isso é consequência das nossas atitudes, ou seja, essa amizade, esse amor que nunca morre, também tem que se transfigurar para o ambiente que a gente vive. Uma vez que, se isso não acontecer, a relação interpessoal e a relação entre os espíritos encarnados será impossibilitada, não é? Então é preciso que a gente cuide, sim, do nosso planeta, que a gente cuide, sim, dos nossos animais, da nossa natureza. Tá? Joana também diz que a amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeito nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Ela não é cega, mas muitas vezes, quando a gente vê os defeitos, a gente percebe, identifica esses defeitos, a gente sabe amar os nossos amigos da mesma maneira. Às vezes, dando uns toques, às vezes orientando, às vezes deixando de lado, né? Para não magoá-lo. Isso vai depender de cada pessoa, do momento, mas a arte de ouvir é também a arte, ou melhor, a arte de ouvir é também a ciência de ajudar, segundo Joana de Ângeles. Maravilhoso, né? Para a gente completar agora nesse finalzinho, eu vou colocar aqui uma frase que eu achei interessante, que diz o seguinte: examine, portanto, diariamente a sua lavoura afetiva. Lembra que nós falávamos do plantio do jardim florescendo? Isso era a verdadeira amizade. Examine, portanto, diariamente a sua lavoura afetiva. Irrigue-a com a água pura da sinceridade, do perdão e da atenção, sem esquecer jamais do adubo do amor, do carinho e do afeto. Imite o lavrador prudente e devotado, e colherá grandes e preciosos resultados. Essa talvez seja a indicação básica para o nosso estudo de hoje, né? Vamos ser melhores adubos, melhores sementes, e vamos
irrigar todos os dias o canteiro dos nossos corações e das nossas amizades, para que a gente possa atingir a nossa plenitude um dia, não é? E ajudar também o outro na sua caminhada. Para a gente fechar, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, tá? De uma música intitulada Amigo, tá? Ser amigo, eu acho. E aí, depois a gente volta no finalzinho para fazer a prece final, tá bom? Prestem atenção na mensagem da música. Provavelmente alguns de vocês já conhecem, que ela é bem conhecida no nosso meio espírita. Vamos ver. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor, que nunca vai me separar. Vai me separar. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, que nunca vai me separar. Amor, que nunca vai me separar. Linda música, né, pessoal? Eu adoro essa música, eu acho que ela retrata muito bem essa questão da amizade. Bom, então, antes de nós fazermos a prece, eu só vou deixar aqui, lançar um desafio para vocês, que é o mesmo desafio que eu coloquei para os nossos irmãos lá no Jesus e Maria, no dia que eu fiz a live com esse tema. Nós temos, nesse momento de pandemia, muitas pessoas afastadas de nós. E que talvez a gente não lembre, mas já tem muito tempo que a gente não fale, que a gente não conversa. O que vocês acham de aceitarem o meu desafio? E hoje, depois aqui da live, quando vocês estiverem mais tranquilos, mandar uma mensagem inesperada para uma pessoa que você não conversa há muito tempo, dizendo o quanto você a ama, o quanto você a admira, quantas saudades que você está sentindo. Isso certamente vai trazer aquele sentimento positivo, vai estimular aquelas
a endorfina no organismo daquela pessoa, vai fazer com que ela se sinta muito feliz durante essa noite, podem ter certeza. Façamos isso, esse exercício de sempre mostrar o nosso amor pelo outro, mesmo que a gente não possa estar juntos. Eu acho que isso vai ser bastante valioso para a gente sempre, né? Precisamos exercitar mais isso. Ok, queridos? Então, nesse momento, eu agradeço a todos que estavam aqui com a gente, que falaram aí. Cláudia, Edilane, obrigado pelo convite, sempre muito, muito especial estar aqui com vocês. Maria Alice, minha querida amiga lá do Jesus e Maria. Lília, Alain, Lorena, Enir, Gisele, muito obrigado pela oportunidade. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos e agradecer. Querido mestre, amado irmão, estamos aqui, Senhor, agradecidos, com tamanha felicidade no coração, por termos podido aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos, sobre essas reflexões propostas, que nós possamos, Senhor, a partir de agora, passar a pensar um pouquinho mais no outro, lembrando sempre da necessidade que temos de nos amar uns aos outros, de cuidar uns aos outros, de vibrar pelo nosso amigo, pelo nosso irmão, pelo nosso planeta. Está nas nossas mãos melhorar a cada dia a nossa situação. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, a todos que estão nos hospitais, que estão em casas de repouso, a todos que estão nas ruas, a todos os familiares e amigos dos nossos irmãos aqui presentes, aos vizinhos dos nossos irmãos, à nossa cidade, ao nosso país e ao nosso planeta. Agradecidos por todos os ensinamentos da noite de hoje, nós encerramos a nossa reunião e agradecemos sempre a Ti. Que assim seja, graças a Deus.